Olá, estudantes da Rede Municipal de São Roque. Eu sou o professor José Ricardo e trago para vocês, alunos do sétimo ano, mais uma videoaula. Além desta videoaula, vocês também terão disponível um material com textos e questões produzidos pela professora Kátia. Vamos dar uma olhadinha nesse tema aqui, gente. População brasileira. Formação, distribuição, dinâmica e movimento. Vamos entender um pouco mais. Vejam que nós temos 3 temas de muita importância neste vídeo. O primeiro é a formação da nossa população. Como que a população brasileira se formou? Quais são suas características? Depois, como que ela se distribui dentro do território nacional? Nosso país é muito extenso, é o 5º maior país do mundo em extensão territorial. E, finalmente, também, em relação à população e movimento. Como que a população aumenta, diminui? Quais são os fatores que nós precisamos compreender? Nós temos aqui algumas bandeiras, 4 bandeiras. Acredito que vocês já viram todas ou a maioria delas. A bandeira do Brasil, abaixo a bandeira da Nigéria. Do nosso lado direito aqui, olha, a bandeira da Alemanha e abaixo a bandeira do Japão. É muito comum quando tem lá uma Copa do Mundo, né, os jogos, ou se não Jogos Olímpicos, e as equipes vão disputar lá uma partida, a gente repara o seguinte, antes do início do jogo, nós podemos ver lá os atletas em campo, na quadra, onde quer que seja, e quando a gente fala, por exemplo, a seleção japonesa, o que nós temos em mente? Pessoas de uma estatura regular, não são muito altos, com características orientais em relação à cor da pele, aos olhos, né, puxadinhos. E quando vemos a seleção da Alemanha, nós lembramos, né, do quê? E vemos o quê? Pessoas normalmente altas, brancas, muitos são loiros, com olhos azuis, verdes, etc. Quando vemos a seleção da Nigéria, bom, a Nigéria é o país no mundo com maior população negra. Então nós vemos lá pessoas negras, né, de uma estatura bastante razoável. E quando está em campo a seleção brasileira de qualquer esporte que seja, ou qualquer atleta brasileiro? Bom, aí é um pouquinho diferente, né, gente? E entra essa palavrinha aí, ó, miscigenação. O Brasil não tem uma característica única de sua população. Em nosso país existe uma mistura, uma grande mistura de povos. E por isso não dá para dizer que o brasileiro ele tem como característica básica ser loiro, ou ser negro, ou ser alto, ou ser baixo. O nosso país ele representa vários povos. Nós temos uma mistura de povos. E para essa mistura de povos, para essa mistura de diferentes etnias, nós damos o nome de miscigenação. A miscigenação, essa mistura, também pode ser chamada de mestiçagem. Se a gente observar um pouquinho aqui, veremos 3 grupos diferentes. Temos indígenas, temos europeus e temos africanos. Pois esses 3 grupos são os formadores da população brasileira. São os povos que dão origem ao Brasil. O primeiro grupo que nós vemos é dos indígenas. Os indígenas são povos formadores do Brasil, e em especial são povos originários aqui de nosso país. Eles já viviam nas terras brasileiras muito antes da chegada dos portugueses. E nós temos aqui algumas informações importantes. Informações, muitas delas tristes. Vejam vocês que em 1500 os indígenas eram em torno de 3 a 4 milhões de habitantes. Hoje, existem apenas 800 mil. Eles sofreram muito. Sofreram com a escravização, expulsão de suas terras e doenças que contraíram no período da colonização. Nos dias atuais, alguns deles vivem em cidades, mas a maioria ocupa as chamadas terras indígenas. Grandes espaços, garantidos por lei pela Constituição Federal aos indígenas,
onde eles deveriam estar protegidos. Mas, infelizmente, eles não têm paz nem em suas terras, terras que lhes são garantidas. Porque nesses espaços eles são vítimas de madeireiros, de garimpeiros, de fazendeiros que querem ocupar essas terras. É uma pena. Os indígenas, pessoal, eles contribuem muito com a população brasileira em relação aos costumes. Costumes como a alimentação. A gente pode citar aí, por exemplo, a mandioca, o milho, diversas palavras, muitos nomes de animais, de frutas. A gente pode citar capivara, tamanduá, jabuti, o cacau. Todas essas palavras elas são de origem indígena, além de costumes do nosso dia a dia, como, por exemplo, tomar banho diariamente. Esse é um costume muito comum entre os indígenas e que, felizmente, né, também entre a maioria da população brasileira. O segundo grupo que forma a nossa população é dos europeus, em especial os portugueses, que vieram para cá em 1500 e ocuparam o território brasileiro. Importante destacar que muitos dos que vieram para cá, dos portugueses, eles eram homens, não traziam família, e chegando aqui eles acabavam tendo filhos com mulheres indígenas. Dessa forma, se iniciava a miscigenação no Brasil. Posteriormente, muitos outros grupos de europeus vieram para cá. Nós temos aqui alguns destaques para vocês. Os suíços, muitos foram para o Rio de Janeiro. Os alemães se estabeleceram no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Os eslavos, poloneses e ucranianos. Muitos se dirigiam ao Paraná. E principalmente espanhóis e italianos, esse em grande quantidade, que vieram principalmente para o estado de São Paulo. O terceiro grupo é dos africanos. Vejam vocês que entre os anos de 1550 e 1850, mais de 5 milhões de africanos foram trazidos ao Brasil à força. Foram escravizados e tiveram que trabalhar em diversas atividades. Lavouras de cana-de-açúcar no Nordeste, posteriormente na extração de ouro e pedras preciosas em Minas Gerais, e também na lavoura de café no Rio de Janeiro e em São Paulo. É muito triste saber que os africanos vieram para cá trazidos como escravos, e temos que destacar que eles têm grandes contribuições para a nossa cultura, para a nossa música e também no vocabulário em diversas palavras. O segundo tema da nossa videoaula é a distribuição e dinâmica populacional do Brasil. Temos dados interessantes. A população brasileira é de mais de 208 milhões de pessoas. São dados de 2018 do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E percebam que a população feminina é um pouco maior que a população masculina. Vocês veem aí que são 51,6% de mulheres contra 48,4% de homens. O Brasil tem uma população muito grande. É o quinto maior país do mundo em população. Estamos atrás apenas da China, da Índia, Estados Unidos e Indonésia. Em relação à distribuição da nossa população, ela é muito desigual dentro do território. Isso se deve a fatores como o povoamento e as atividades econômicas. Nós vamos observar a seguir que a população brasileira está concentrada no litoral ou... Bom, vocês percebem nesses mapas que nós temos o tema da densidade demográfica, ou seja, a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado. São 3 mapas, um de 1960, o outro de 1980 e um mais recente de 2010. E nos 3, nós temos uma situação muito parecida. Nesse mapinha aqui, pessoal, a cor vermelha indica uma maior ocupação, indica uma maior quantidade de pessoas por quilômetro quadrado. E nos 3 mapas, nós percebemos que é próximo ao litoral e na parte leste do Brasil que nós temos uma maior concentração de habitantes.
Algo que a gente deve destacar também é que ao longo dos anos está tendo uma mudança. A parte norte do Brasil e a parte oeste, ela ainda é menos ocupada. Porém, o laranja começa a ganhar força. O que isso quer dizer? A cor laranja é uma cor intermediária. Indica que está havendo um aumento de população nessas regiões também. Ainda em relação a esse tema do mapa, nós podemos afirmar que o Brasil é um país populoso, porém é um país pouco povoado. Ele é um país populoso porque tem uma população muito grande. O Brasil é o quinto país com maior população no mundo. Mas ele é pouco povoado, porque em muitos espaços não há habitantes. Nosso território é muito grande. Por isso é considerado um país pouco povoado. Por fim, o último tema da nossa aula é sobre a dinâmica populacional. É um tema bastante complexo e até por isso nós vamos apenas ver algumas definições. Coloquei para vocês aí 4 definições importantes: taxa de natalidade, taxa de mortalidade, fecundidade e migrações. Natalidade, vejam vocês, é o número de pessoas que nascem em um ano em determinada localidade. Mortalidade é o contrário, o número de pessoas que morrem ao longo de um ano. A taxa de fecundidade é a quantidade média de filhos que uma mulher tem ao longo de sua vida. Esses 3 itens, esses 3 indicadores, são importantes para a gente determinar se houve um aumento ou uma diminuição na população de um lugar. E, além disso, o número de pessoas que nascem, o número de pessoas que morrem, também existe a questão das migrações, ou seja, as pessoas que mudam, que vão para outra cidade, estado ou até mesmo país. E isso também vai trazer um impacto em relação à população, no aumento ou diminuição da população. Para encerrar, nós temos uma revisão dessa videoaula. Trabalhamos com 3 temas principais e podemos dizer que o Brasil tem sua formação com base em 3 grupos principais: os indígenas, os europeus e os africanos. Podemos afirmar também que o nosso território ele é mais povoado em sua porção leste. O Brasil é um país populoso, mas também é um país pouco povoado. E, por fim, a dinâmica populacional, que está relacionada a fatores como a natalidade, a mortalidade, a fecundidade e as migrações. Esses foram os temas que nós vimos nesta videoaula. Agradeço muito a todos vocês pela atenção. Espero que tenham bons estudos. Desejo muita saúde para todos vocês. Até mais.